Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Física 1. Nessa aula vamos iniciar o estudo sobre a cinemática. A cinemática é uma parte da mecânica que se ocupa em estudar o movimento dos corpos, sem necessariamente tentar entender quais são as causas desse movimento. E nós vamos iniciar o estudo da cinemática imaginando o tipo de movimento mais simples que eu posso tratar nesse estudo, que é o movimento retilíneo. O movimento retilíneo ele ocorre em uma única direção e nós podemos estabelecer as grandezas como posição, velocidade e aceleração para esse tipo de movimento e depois estender para movimentos em duas e três dimensões. Então vamos nos ocupar, vamos ocupar essa aula tentando conhecer um pouco mais sobre esse tipo de movimento e faremos também alguns exemplos e exercícios para fixar o conteúdo. Bom, então, no estudo do movimento, né, o movimento é pode ser considerado como a modificação das propriedades espaciais de um objeto na medida com que o tempo passa, né? Então, se você analisa o movimento de um carro ao longo de uma estrada, ou até mesmo o movimento de um foguete que tenta vencer o campo gravitacional da Terra para chegar até o espaço, esse tipo de movimento pode ser imaginado como um movimento em uma única dimensão, né? E nós vamos aqui, então, tentar descrever esse tipo de movimento encontrando três grandezas básicas que determinam a descrição matemática desse tipo de movimento. Então, se eu conheço essas três grandezas básicas e sua relação com o tempo, eu consigo descrever de forma completa o movimento de um determinado corpo. Essas três grandezas são posição, velocidade e aceleração. Se eu conheço essas três quantidades e consigo estabelecer uma relação dessa quantidade com uma grandeza que se chama tempo, eu consigo descrever completamente o movimento. Como veremos mais adiante, né, posição, velocidade e aceleração são quantidades que estão relacionadas. Mas a princípio temos que conhecer então uma função matemática que descreva como ocorre a variação da posição em função do tempo, a variação da velocidade ou a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Se eu descrevo isso, eu consigo entender e descrever qualquer característica física do movimento em qualquer instante de tempo, de qualquer tipo de objeto, ok? Nós vamos estudar nesse tipo de aula, nesse nível inicial de estudos, né? Nós vamos considerar sempre os objetos como sendo um ponto material. Então, as dimensões do carro ou as características geométricas aqui do nosso foguete ou do carro, né? Elas não importam. Nós vamos reduzir esse tipo de objeto a simplesmente um ponto material e vamos analisar a variação desse ponto, a mudança da posição desse ponto à medida com que o tempo passa, seja em uma, seja em duas, seja em três dimensões. Mais adiante, na sequência das aulas de física, você até vai aprender a estudar características de corpos rígidos, que são objetos que aí sim você precisa considerar as dimensões. Ok? Bom, então essa é a nossa descrição inicial. Vamos aprender a como estabelecer posição, velocidade e aceleração, tudo isso em função do tempo. Indo adiante, então, para descrever a posição de um objeto, é essencial que nós determinamos um sistema de referência. É a partir de um sistema de referência que nós podemos identificar qual é a posição, velocidade e a aceleração de um objeto. Um sistema de referência ele pode ser considerado como um sistema de coordenadas, como no plano cartesiano, né? Como o movimento aqui ocorre em uma única direção, então nos basta um desses eixos coordenados para que nós possamos adotar ele como um sistema de referência. Todo sistema de referência tem uma origem a partir da qual nós especificamos a posição do objeto. Consiste também de uma orientação. À direita da origem, consideramos valores positivos para a posição, e à esquerda da origem consideramos valores negativos para a posição. Ok? Então, imaginando nosso carrinho em movimento em uma única direção, né, através de uma longa estrada, que pode até ter curvas ou não, mas nesse tipo de estudo inicial não importa, nós podemos considerar a distância de toda a estrada, todo o comprimento da estrada, como sendo uma linha reta. Então aqui eu coloquei o nosso carro em um sistema de referência. Veja que existe aqui uma origem, um zero, e toda posição significa nada mais, nada menos do que a distância em relação a essa origem. Então, nesse instante em particular,
o carro está aqui entre aproximadamente 25 metros da nossa origem, né? Se isso aqui for dado em metros, imaginando que é dado em metros, né, a distância no Sistema Internacional de Unidades, mas também podemos utilizar quilômetros, ou outra unidade de centímetros, se for o movimento de uma partícula muito pequena. Então, antes de resolver qualquer tipo de problema de movimento, é essencial determinar qual é o nosso referencial, qual é o nosso sistema, a partir de que ponto nós estamos considerando a distância que vamos medir. Ok? Estabelecido isso, então, nós podemos determinar a posição de um objeto com a distância em relação à origem nesse sistema de referência. O sistema de referência é também arbitrário, você pode escolher uma orientação positiva ou negativa como lhe for conveniente. Ok? Então, por exemplo, aqui, imagine que eu estou analisando o movimento de um carro, né? E registro a posição desse carro em 4 instantes diferentes, T1, T2, T3 e T4. Então é como se eu tivesse batido uma foto do carro em 4 instantes diferentes. Então no instante T1 a posição do carro era 0 km, ou seja, ele estava exatamente em cima do nosso referencial aqui na origem. Depois 10 km, como se ele estivesse aqui. Depois 40 km aqui e depois 10 km novamente. Repare então que do instante 3 para o instante 4 houve um retorno, né? Porque o automóvel, o carro, ele se encontra numa posição mais próxima da origem, que é 10 km, do que no instante T3. Se eu traçar um gráfico desse tipo de movimento, né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico sem escala, eu tenho aqui então a posição em T0, a posição em T1, a posição em T2, a posição em T3 e a posição em T4. Tem as 4 posições marcadas, né? Agora, o que acontece entre T1, T2 e T3 e T4, eu a princípio não sei. Então eu tracei aqui uma linha que mais ou menos representa o movimento, mas a partir da nossa tabela inicial de resultados nós não temos ainda como descrever. Nós completamos a descrição do movimento de um objeto quando nós encontramos a função matemática que descreve a posição em cada instante de tempo. Se encontrarmos uma função matemática que diga para a gente que a posição do objeto era 0 em T1, 10 em T2, 40 em T3 e 10 em T4, nós resolvemos o problema do ponto de vista de uma descrição física do movimento. Ok? Então, que você precisa lembrar que a posição nada mais é do que a distância medida a partir da origem do meu sistema de referência, ok? Se estiver à direita na orientação, marcamos como positiva e esquerda como negativa. Bom, indo então adiante, nós podemos definir agora o que significa deslocamento. O deslocamento, ele significa uma variação da posição do objeto. E nós representamos isso matematicamente pela letra grega delta ligada à letra x, que representa a posição. Então o x representa a posição. Quando eu escrevo ΔX, eu estou representando a variação da posição. Esse triângulo aqui significa a letra grega delta, tá? E ela sempre representa uma variação. Então, se for ΔT, será uma variação de tempo, se for ΔV, uma variação de velocidade, ou no caso, como é ΔX aqui, será um deslocamento, uma variação de posição. Para calcular o deslocamento, então, nós temos que ΔX representa aqui, vou escrever deslocamento, nós sempre calculamos o deslocamento a partir de um intervalo, diferentemente da posição, que para cada instante em específico, por exemplo, em t igual a 5 segundos, eu digo qual é a posição do objeto. Ou em t2, eu digo que a posição do objeto do nosso carro ali era 10 km, por exemplo. No caso do deslocamento, você precisa de 2 intervalos de tempo para definir dois instantes de tempo para você definir um intervalo, tá? É necessário isso. Então, o deslocamento nada mais é do que a variação da posição, ou seja, a posição final, por isso eu marquei como xf,
menos a posição inicial. Por isso foi marcado como xi. Posição inicial. Então, para cada intervalo que você analisar o movimento do objeto, você vai encontrar um deslocamento diferente, tá? Não necessariamente diferente, mas um deslocamento específico para cada intervalo de tempo. Vejamos, né? No nosso exemplo ali, nós tínhamos que em T1 o objeto estava em 0, depois foi a 10, depois foi a 40 e depois foi a 10. Então, posso calcular aqui o deslocamento, por exemplo, vou pegar dois instantes aqui, quaisquer, tá? De T2 para T3. Então, se eu calculo a variação da posição de T2 para T3, se eu quiser calcular o deslocamento, então, a posição final, que no caso é 40 km, menos a posição inicial, que é 10 km. Veja que eu estou calculando o deslocamento entre os instantes T2 e T3. O resultado disso é 30 km. Positivo, o que significa que o deslocamento ocorreu no sentido positivo do eixo x, ou seja, o objeto no final vai estar mais distante da origem do que ele estava no início. O deslocamento pode ser também negativo, como é o caso entre T3 e T4. Entre os intervalos T3 e T4 eu tenho um deslocamento 10 menos 40. E esse deslocamento vale exatamente os 30 km que nós temos, porém com um sinal negativo. Quando o deslocamento é negativo, significa que o objeto na sua posição final está mais próximo da origem do que na posição inicial. Tudo bem? Veja também que aqui em um instante particular, se eu quisesse calcular o deslocamento entre o instante T2 e o instante T4, eu teria 10 menos 10, e isso é um deslocamento zero. Okay? Então perceba que o deslocamento não se refere à distância total percorrida pelo objeto, ela se refere simplesmente à variação da posição. Tá bem? Então isso tem que estar claro, o deslocamento não é a distância total percorrida, ela é simplesmente a variação da posição de um determinado objeto. Bom, indo adiante então, nós podemos falar sobre uma quantidade que chamamos de velocidade média. A velocidade ela é expressa por uma razão. Representa o deslocamento total realizado no intervalo de tempo. Então, um carro que tem uma velocidade muito alta significa que ele consegue se deslocar uma grande distância num pequeno intervalo de tempo. Isso é a razão, essa razão representa justamente a velocidade do objeto. Então, por exemplo, imagine que o nosso automóvel, aqui no exemplo, está se deslocando da esquerda para a direita. Em um determinado instante ele estava na posição x inicial e depois, no instante final, ele estava na posição x final. Veja que ele realizou aqui um deslocamento, ele percorreu uma determinada distância. E para isso foi necessário um certo intervalo de tempo. Quando eu faço a razão entre essas duas quantidades, o deslocamento desenvolvido pelo tempo gasto, eu tenho a velocidade média do objeto. Tá bem? Então a definição basicamente é essa, a velocidade média, que nós representamos V com uma barrinha em cima de V médio, ou alguns livros preferem utilizar Vm ou ainda V médio para representar a velocidade média. Ela é representada, ou melhor, calculada, definida pela variação da posição, que nós chamamos de deslocamento, dividido pela variação do tempo. Ou seja, o intervalo de tempo realizado, gasto para fazer o deslocamento que nós estamos analisando. Então, com isso, eu tenho a velocidade média do objeto que está se deslocando. Tá bem? Uma definição muito simples, basta você calcular o deslocamento, quando você divide pelo tempo, você obtém, então, a velocidade média de um objeto. Repare, então, que a velocidade média pode ser zero, ainda que o objeto esteja se deslocando. Quando isso acontece? Quando a posição final coincide com a posição inicial. Nessas situações, nós temos um deslocamento igual a zero, né? Lembre do caso anterior?
entre o instante t2 e t4, eu não tenho deslocamento, porque a posição inicial é 10 e a posição final é 10. Embora o automóvel tenha andado nessa distância, nesse intervalo, o deslocamento é zero. Então, se eu calcular a velocidade média entre t2 e t4, eu teria aqui pela nossa fórmula, né, a definição, ó, o deslocamento zero e, portanto, a velocidade média será igual a zero. Ok? Então, velocidade média não representa a velocidade com que o objeto se desloca, tá? Ela é calculada simplesmente a partir do deslocamento dele. Bom, então indo adiante, nós temos uma forma muito característica de representar e de estudar o movimento, que é a representação gráfica do movimento. Então, na representação gráfica, nós sempre analisamos o gráfico mais básico, que é o gráfico da posição pelo tempo, versus tempo. Então, temos aqui no eixo Y a posição, e no eixo X nós temos o tempo. Eixo Y vertical, então nós marcamos a posição. Então, ó, em um estudo de movimento qualquer, nós temos aqui a posição inicial, observada aqui no eixo vertical, no eixo Y, e a posição final será medida aqui no eixo das abscissas também. Desculpa, no eixo das ordenadas também, no eixo vertical. Se eu quiser descobrir o tempo, eu tenho que olhar aqui para o eixo das abscissas, no eixo X, que é onde nós marcamos o tempo. Agora, como é que eu enxergo a velocidade média? Como é que eu posso observar a velocidade média quando eu tenho simplesmente o gráfico e não uma tabela de dados como nós tínhamos anteriormente? E a forma de nós visualizarmos a velocidade média é muito simples. Imagine então que você está analisando a velocidade média no intervalo de tempo que parte aqui de t1 até o instante tf. Nessa posição, nesse instante inicial, o objeto estava numa posição xi e foi até uma posição xf. Agora, se você analisar o movimento, imaginando então que você pode traçar uma linha reta que une os pontos I e F. Então, vou tentar desenhar aqui em vermelho, um pouquinho mais grosso. Tá. Então, ó, se eu unir uma reta entre os pontos inicial e final, eu posso estabelecer então uma forma de encontrar a velocidade média. Então veja, entre os pontos xf e xi, eu tenho aqui ó, o deslocamento, porque se eu medir a posição final menos a posição inicial, eu tenho o deslocamento. E no eixo x, eu tenho a variação do tempo. Então, essa medida aqui equivale à variação do tempo. Repara que eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo. Vou pintar de amarelo aqui. Nessa proporção, nessa parte do gráfico, eu tenho uma representação de um triângulo. Ok? Então, eu posso redesenhar esse triângulo. Vou fazer isso aqui. Desenhar de verde, só para a gente visualizar. Peraí. Aí. Então, eu tenho nesse triângulo esse cateto aqui, que corresponde a ΔX, e eu tenho esse cateto, que corresponde a ΔT. Como que eu estou vendo isso? Estou basicamente pegando esse comprimento, e ele corresponde a ΔT. Esse comprimento corresponde a ΔX, desculpa, esse cateto corresponde a esse comprimento aqui. Então, repara agora que você tem dois catetos, né? E a velocidade média nós aprendemos a definir anteriormente como sendo ΔX, que é o deslocamento, pelo tempo, que é ΔT. Agora, olhando aqui para o triângulo retângulo, quando eu calculo que equivale ΔX sobre ΔT, eu tenho uma relação trigonométrica, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente equivale à tangente desse ângulo aqui.
Então, a velocidade média ela é a tangente do ângulo formado pela reta com a horizontal. De uma maneira simplificada, eu posso dizer que a velocidade média pode ser representada pela inclinação da reta que passa pelos dois pontos. Então, se eu tenho uma inclinação maior ou menor, ou mesmo nula, isso representa então a velocidade média. Então, graficamente, nós podemos interpretar a velocidade média como a inclinação da reta. A reta que passa pelos dois pontos, ponto inicial e pelo ponto final. Ok? Então eu traço uma reta no gráfico passando pelo ponto inicial e pelo ponto final, faço a união entre esses dois pontos e eu tenho então, se eu medir essa inclinação, eu tenho então a velocidade média, tá? A inclinação se mede pela tangente do ângulo. Então veja, a tangente de 0 graus vale 0, né? Então significa que quando a reta estiver na horizontal, perfeitamente na horizontal, você terá uma velocidade média igual a zero. Se você tem uma reta com inclinação positiva, ou seja, ela é crescente, você terá velocidade média positiva. E se a inclinação for negativa, significa que a velocidade média será negativa também. Quando a velocidade média é positiva, nós em geral dizemos que o objeto está avançando, porque ele tem um deslocamento positivo. Se a velocidade é negativa, nós dizemos que é um movimento retrógrado, porque o objeto está retornando para a posição de origem. Bom, então indo adiante, nós podemos fazer um exemplo que é onde a gente possa visualizar o cálculo da velocidade média para um determinado tipo de movimento. Então temos um problema que diz o seguinte: uma partícula move-se ao longo de uma linha reta horizontal. No instante t igual a 2 segundos, a partícula encontra-se na posição x igual a 1,5 metros. A partir desse instante, a partícula move-se 5,50 metros para a direita e retorna até a posição x igual a menos 2,50 no instante t igual a 5 segundos. Qual foi a velocidade média desenvolvida no intervalo do tempo t2 menos t1? E faça um esboço do gráfico no movimento. Então vejamos, é muito simples de resolver. Nós temos aqui então o nosso sistema de referência, né, representado. Temos aqui o pontinho azul que se refere à posição inicial, 1,50 metros, e essa posição no instante 2 segundos. E temos aqui o pontinho vermelho que se refere ao tempo igual a 5 segundos quando a posição era menos 2,50 metros, tá? Então ele sai dessa posição e chega nessa posição. Posição inicial e posição final. Então, para calcular a velocidade média, nós não devemos nos preocupar qual foi a distância total percorrida. Olhamos simplesmente para o deslocamento. Então, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT, que é a posição final, menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, 5 segundos menos 2 segundos. Com isso, então, nós temos a posição, com isso, então, temos posição final menos 2,5, posição inicial menos 1,5, temos um total de 4 metros de deslocamento e um intervalo de tempo de 3 segundos. Ou seja, a velocidade vai dar menos 4 terços, que é menos 1,33 metros por segundo. Essa, então, é a velocidade média desenvolvida no intervalo. Bom, pede também para a gente fazer um esboço do gráfico, né? É claro que nós não temos a função matemática para poder representar o gráfico de maneira precisa, então eu vou representar aqui os dois pontos, mesmo fora de escala, e depois a gente imagina qual seria a função, né? Mais adiante, nas próximas aulas, você vai aprender a determinar a função que descreve de fato a posição do objeto em função do tempo. Então vejamos aqui, a posição em 2 segundos, ela equivale a
vou fazer de azul a posição em 2 segundos, 1,50 metros. Então vamos supor que aqui é 1, aqui é 2. Então ela vale 1,50 metros. Então seria aqui. Vou fazer de azul, esqueci. Aqui. E a posição 2, que eu vou fazer de vermelho, ela se dá em 5 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela seria mais ou menos, vou fazer de vermelho, aqui. Agora, como o objeto saiu da posição 1 e foi até a posição 2, nós não sabemos, tá? Mas provavelmente, né, o problema até indica aqui que ele se moveu 5,50 metros para a direita, então seria algo mais ou menos assim, ele sobe um pouco, vai até 5,50 e depois volta até menos 2, tá? Uma função matemática assim descreveria. Veja que tem um instante aqui que ele passa pela origem, né? Porque ele precisa passar pelo zero para chegar a menos 2,5 metros. Certo? Bom, então indo adiante, nós podemos falar um pouco sobre uma outra quantidade relacionada à velocidade, que é chamada de velocidade escalar média. Essa velocidade, de fato, então representa a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto, tá? Ela é diferente da velocidade média, que simplesmente leva em consideração o deslocamento. Ela representa melhor a velocidade total desenvolvida pelo objeto. Então, é muito simples de entender, é a razão entre a distância total percorrida pelo objeto dividida pelo tempo gasto, tá? Então, como exemplo aqui para calcular a velocidade escalar média, eu vou calcular a velocidade escalar média desenvolvida no problema anterior. Então, vejamos. Eu tinha lá um deslocamento que sai da posição 1,50 e vai até a posição menos 2,50. Mas o enunciado do problema diz que ele vai até 5,5, depois retorna e vai até a posição final. Então vamos calcular aqui todo o deslocamento. Então o objeto estava na posição 1,50, se deslocou até 5,50. É isso que diz, né? Vou recapitular aqui só um minuto. A partícula move-se 5,50 metros para a direita. Não, então ela se deslocou 5,50. 5,50. Depois ela tem que retornar até a posição de origem para chegar até o menos 2,5. Então, mais 5,50. Depois ela tem que partir da posição que está aqui, menos 1,5 até a origem. Então, mais 1,50. Mais 2,50. No cálculo da velocidade escalar média, não importa o sinal da posição, da distância percorrida, tá? Tudo é somado de uma maneira positiva, sem o sinal. Dividido pelo tempo, que é então o mesmo intervalo, 5 menos 3. Então vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho e descobrir quanto dá. Então a distância total percorrida foi 15 quilômetros. No intervalo, ou melhor, 15 metros, perdão, no intervalo de 2 segundos. Isso, então, vai fornecer para a gente 7,50 metros por segundo. Então, veja que a velocidade escalar média ela é bem diferente da velocidade média. A velocidade escalar média, nesse caso, vai dar 7,50, que representa mais ou menos qual foi, de maneira mais próxima, qual foi a velocidade com que o automóvel andou de verdade para percorrer todos os 15 metros que ele se deslocou. Mas a velocidade média leva em conta apenas o deslocamento desenvolvido, tá? Então chegamos lá anteriormente a velocidade de menos 1,33, enquanto a velocidade escalar média é 7,50 metros. Bom, na sequência nós vamos estudar uma particular de movimento
que é chamado de movimento uniforme, ou, no caso, movimento retilíneo uniforme, porque esse movimento que estamos analisando ele ocorre ao longo de uma linha reta, em uma única direção. Então, imagina que o carro do nosso problema lá se move em uma única direção, aqui representado pela reta horizontal, né, com uma determinada velocidade. No caso do movimento uniforme, essa velocidade ela é constante, significa que ela tem o mesmo valor em cada instante de tempo. Ela não altera o valor durante o deslocamento do automóvel. Então, se ele está se deslocando a 40 km por hora, ele vai se deslocar sempre a 40 km por hora. Então, a característica de qualquer movimento uniforme é justamente essa, movimento com velocidade constante. Okay? Você tem que sempre lembrar, depois nós vamos ver outros tipos de movimentos uniformes. Tá? Bom, para esse tipo de movimento, nós conseguimos definir aquela equação que foi mencionada anteriormente, que descreve a posição do objeto para cada instante de tempo. Então veja, para obter essa equação, eu parto da definição de velocidade média, né? Nós aprendemos que a velocidade média tem uma barrinha em cima, só que nesse caso, como o movimento tem velocidade constante, a velocidade média é igual à própria velocidade com que se desloca. Né? Se ele se deslocar sempre a 40 km por hora, independente do deslocamento desenvolvido, a velocidade média será sempre 40 km por hora. Então eu posso obter uma equação a partir disso, definindo que a velocidade, não mais a velocidade média, mas a velocidade de deslocamento do objeto, ela é a razão entre o deslocamento e o tempo, ou seja, entre uma posição final menos uma posição inicial. Nós marcamos XO ou X0 para dizer posição inicial, tá? Nós vamos utilizar sempre o índice aqui, O, para marcar quantidades que se referem ao início, significa a posição no tempo igual a zero, dividido pelo tempo inicial, ou seja, o tempo menos zero. Aplicando aqui o isolamento da variável x, eu tenho, né, se eu multiplicar os dois lados da equação pelo tempo, eu tenho v vezes o tempo, e do lado direito eu simplifico o tempo, então vou ficar com x menos x inicial. Isolando x, eu vou ficar com uma equação que talvez você já deve ter visto na escola, é x0 mais velocidade vezes o tempo. Essa é, então, a equação do movimento uniforme. Quando o movimento se dá com velocidade constante, essa é a equação. Vamos examinar o que diz a equação. A equação diz o seguinte, que a posição de um objeto, quando ele se desloca com velocidade constante, será a posição inicial, ou seja, um valor constante, um parâmetro fixo, mais o produto da velocidade com que ele se desloca pelo tempo. Veja que essa aqui é uma equação de uma reta, uma equação de primeiro grau, uma equação linear. Então, ela tem dois parâmetros, o parâmetro linear e o parâmetro angular. O parâmetro linear corresponde à posição inicial, o parâmetro angular corresponde à velocidade. E a variável independente aqui é o tempo, e a variável dependente é a posição. Veja então que eu estou fazendo aquela relação que nós discutimos lá no início, de encontrar a posição em função do tempo. Eu posso representar graficamente, agora de maneira contínua, como é o deslocamento de um objeto que se move com velocidade constante. O gráfico vai ser uma reta, por se tratar justamente de uma equação de primeiro grau. Então vou colocar aqui o gráfico, né? Por exemplo, pode ser assim, onde a posição onde corta o eixo y aqui é a posição inicial, e a inclinação dessa reta é justamente a velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, maior será a inclinação daquela reta. Se o objeto, se a reta for horizontal perfeitamente, né, como é essa reta que eu estou desenhando aqui agora no gráfico, significa que o objeto está sempre na mesma posição à medida que o tempo passa, ou seja, está em repouso. E se a reta for inclinada para baixo, negativa, significa que o objeto está retornando. Tá? Então essa é a equação de movimento para um movimento uniforme. Bom, então vamos ver outros tipos de gráficos e tentar obter informações a partir de gráficos para movimentos também uniformes. Tá?
Então vejamos aqui, por exemplo, temos o gráfico de um tipo de movimento, que ele também é caracterizado por retas, né? Então eu tenho aqui uma reta em azul, depois eu tenho outra reta e depois eu tenho outra reta aqui no final em vermelho. Esse tipo de movimento ele é uniforme dentro de cada um dos intervalos, né? Então, entre o instante 0 e esse instante t1, eu tenho um tipo de movimento. Então, o objeto se deslocou aqui, sempre que o gráfico for uma reta, significa que a velocidade é constante. Se deslocou com uma determinada velocidade, entre t1 e t2 ele se deslocou com outra, no instante aqui que eu posso chamar de t3, ou melhor, de t2 até o instante aqui t4, ele se desloca com uma velocidade, com uma outra velocidade. E veja que no instante t3, ó, ele passa pela origem, porque esse instante de tempo corresponde à posição igual a zero. E aqui, ó, no eixo y, no eixo vertical, nós temos a posição inicial. Então vamos analisar aqui o tipo de movimento que eu tenho. Nesse tipo de movimento aqui azul, entre 0 e t1, eu tenho um movimento chamado de movimento progressivo, onde a velocidade é maior do que zero. Como eu sei que a velocidade é maior do que zero? Porque nesse gráfico, a inclinação da reta é a inclinação da reta é positiva, ele está inclinado numa reta crescente, então a velocidade deve ser positiva. No instante entre T1 e T2, que seria a linha verde, eu tenho repouso. Repouso, ou seja, a velocidade igual a zero. Como que eu sei? Bom, posso pensar de duas formas. Ou eu simplesmente penso que eu tenho uma reta horizontal, né? E sempre que eu tenho reta horizontal a velocidade vai ser zero. Ou eu posso analisar diretamente o gráfico. Ó. Veja que entre o instante t1 e t2, o tempo passou, mas a posição não foi alterada, né? A posição ficou sempre alterada aqui nesse valor fixo. Enquanto aqui, à medida que o tempo passa, a posição vai aumentando. E no instante t3 eu tenho o que a gente chama de movimento retrógrado. No instante vermelho, no trecho vermelho, né? Nossa, ficou muito ruim, vou escrever de novo. Eu tenho uma velocidade menor do que zero. Lembre-se sempre que esse tipo de movimento serve para movimento uniforme, tá? Ele não é uniforme do instante inicial até t4, mas em cada intervalo ele é um tipo de movimento uniforme, sempre com velocidade constante. Então, entre 0 e t1, depois entre t1 e t2, depois entre t2 e t4, ele vai ter sempre movimento retrógrado. Movimento uniforme. Retrógrado entre t2 e t4. Progressivo entre 0 e t1 e repouso entre t1 e t2. Bom, eu posso utilizar essas informações que eu tenho ainda sem calcular nada para fazer um esboço do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora e tente fazer o gráfico do movimento e, na sequência, ver como que eu faço para ver se você acertou ou não. Então, veja, vou mostrar aqui, né, espero que você tenha acertado. Então, o gráfico da velocidade do instante 0 e t1, né, então aqui é t1, aqui é t2, o t3 não importa muito, aqui é t4. T3 está mais ou menos aqui. Então veja, no instante inicial, desde o instante inicial até t1, eu tenho uma velocidade positiva. E ela tem sempre o mesmo valor, então ela vai ser uma reta, assim. Vou fazer de azul para você lembrar. E a posição dessa reta, se ela está mais para cima ou mais para baixo em relação ao eixo vertical, ela é de acordo com essa inclinação. Então, se ela for bem inclinada, essa reta vai estar lá em cima. Agora aqui, entre o instante T1 e T2, nós temos uma reta horizontal zero. Significa que a velocidade é zero, pois é um repouso. Então o gráfico seria assim. E de T2 até T4 eu tenho uma velocidade
constante também, só que negativa, porque ele está retornando. Vou fazer de vermelho para ficar marcado aqui que eu estou me referindo ao instante 3. Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Ok? Se você não entendeu ou teve dificuldades para fazer o gráfico, anote suas dúvidas para a gente poder conversar nas próximas aulas. Bom, então agora que nós aprendemos a analisar o gráfico de movimentos retilíneos e fazer alguns cálculos com a velocidade média, nós podemos fazer alguns exemplos numéricos para fixar um pouco melhor o conteúdo. Então vejamos, temos aqui um problema que traz um gráfico e esse gráfico representa um movimento de um determinado objeto e aí pede para a gente calcular algumas quantidades. Vamos ver o que diz o enunciado. O objeto move-se em linha reta, ok? O gráfico abaixo descreve o movimento do objeto. Encontre a velocidade média desenvolvida pelo objeto em cada intervalo em que a velocidade é mantida constante. Então veja aqui que nós temos basicamente 4 intervalos onde a velocidade é mantida constante. Quais são eles? Bom, temos aqui entre 0 e 10 segundos, que temos um movimento do tipo progressivo com velocidade positiva. Entre 10 e 20 temos o objeto permanece em repouso. Depois, entre 20 e 25, aqui movimento progressivo novamente. E depois, entre 25 e 35, há um movimento retrógrado, retornando até a posição inicial, que é zero. Vamos ver como é que calcula então a velocidade média em cada intervalo. É bastante simples, né? Então, no intervalo entre 0 e 10, eu posso calcular aqui a velocidade como sendo o deslocamento pelo tempo, né? Então, o deslocamento pelo tempo. Essa vai ser a própria velocidade com que ele se desloca naquele intervalo, né? Então, a posição final é 20 e a posição inicial é 0. E num total de 10 menos 0. Isso vai dar 20 sobre 10, que é, então, uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, no primeiro intervalo, a velocidade foi positiva, né? A velocidade média positiva, significa que a velocidade é constante também naquele intervalo, e positiva. No intervalo de 10 a 20 segundos, eu tenho aqui, posso dizer diretamente, velocidade igual a zero. Poderia calcular também, né? Como que eu faço isso? Posição final 20, menos posição inicial 20 também. 20 menos 20 é zero, então o intervalo é 0 sobre 10 segundos, que vai dar zero. No intervalo entre 20 e 25, eu tenho movimento progressivo, velocidade deve dar positiva. Vamos ver. O deslocamento é posição final 40, menos posição inicial, que é 20. Dividido pelo tempo, que é 25, menos 20. Vamos ver aqui? Então, ó, posição final 40, posição inicial 20. Tempo final 25, tempo inicial 20. Então, isso dá 40 menos 20, 20. 25 menos 20, 5. Ou seja, a velocidade nesse intervalo é 4 metros por segundo. Então veja que agora ele está se movendo mais rápido, né, do que no início. Ele estava a 2, aí ele parou por 10 segundos e agora aumentou para 4 metros a velocidade. Vamos ver qual que vai ser a velocidade de retorno dele agora, entre 35 e 25. O deslocamento então vai ser posição final 0, menos posição inicial 40. No intervalo de 35 menos 25. Então, temos menos 40 sobre 10 igual a menos 4 metros por segundo.
Então ele está retornando com a mesma velocidade com que ele estava antes, né? Ele chegou na posição de 40, então ele saiu do 0, foi até o 20, ficou 10 segundos parado no 20, depois foi até o 40 e depois retornou com a mesma rapidez até retornar à posição inicial. Repara que a velocidade total nesse problema, né? A velocidade média total seria zero, porque a posição final é igual à posição inicial, ou seja, o deslocamento total, embora o objeto tenha se deslocado, é igual a zero. Ok? Bom, é um problema bem simples, espero que você tenha compreendido aí a lógica. Bom, para finalizar essa aula, vamos aqui resolver um outro problema, agora num contexto que descreve uma situação. Então, o problema diz o seguinte: o motorista dirige um carro numa rodovia a 70 km por hora. Após rodar 8 km, o veículo fica sem gasolina e para. O motorista então caminha por 2 km até chegar ao posto, falta uma vírgula aqui, depois de 27 minutos. Eu vou colocar a vírgula aqui. Pronto. O motorista então caminha por 2 km até chegar ao posto, depois de 27 minutos. Faça o gráfico de todo o movimento e encontre a velocidade média durante todo o percurso. Bom, então vamos recapitular aqui a situação. Eu tenho um automóvel se deslocando numa rodovia, então aqui está o automóvel, né? Ele está a partir de uma posição de origem e se desloca ao longo de uma rodovia com 70 km por hora. Essa é a velocidade com que ele está no início. Então eu vou escrever aqui. Ela é constante, ou seja, um movimento uniforme, e ele se dá para a direita, nesse caso. Aí, em 8 km, a partir da origem, ele fica sem gasolina. E o motorista sai caminhando por mais 2 km, ou seja, no total de 10 km foi o percurso realizado. Ele para comprar gasolina, tá? Então, qual foi o deslocamento total realizado? E, bom, pede para a gente calcular a velocidade média total e também fazer o gráfico. Então, vamos lá. Eu tenho dois trechos onde eu tenho o objeto se movimentando com velocidade diferente. Então, o primeiro trecho, que é o carro andando, né? Vou anotar aqui, trecho 1, carro. E o trecho 2 seria o motorista andando a pé. Então, no primeiro caso, o motorista está andando a 70 km por hora, porque ele está de carro, e depois ele está andando a pé, então tem uma velocidade bem menor. Carro e motorista. Então, para calcular a velocidade média, eu tenho que saber qual foi o deslocamento realizado, que eu já sei que foram 10 metros, e eu tenho que encontrar agora quanto tempo ele demorou para fazer toda essa viagem, desde o ponto de partida até o final, quando ele chega no posto. Então eu vou dividir em dois trechos, 1 e 2, e vou fazendo os cálculos para a gente obter todas as informações de cada trecho. Depois a gente vai somando, vai juntando todas as informações para poder fazer o gráfico. Então vamos lá, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT, essa é a definição. Eu tenho, nesse caso, a velocidade no carro e tenho também o deslocamento, mas eu não sei o tempo que ele percorreu. Então eu vou pegar essa equação e isolar o tempo. Então multiplico pelo tempo dos dois lados, eu vou ter ΔT vezes V e vezes V igual a ΔX. Agora eu divido pela velocidade dos dois lados, eu vou ter ΔT igual a ΔX sobre V. Então a distância total percorrida foram 2 km e uma velocidade de 70 km. Isso vai dar pra gente, vou fazer o cálculo aqui na minha calculadora. Perdão, aqui não são 2 km, né, são 8 km que ele anda de carro.
Então, 8. 2 km ele anda a pé. Aí sim, 8 por 70, eu tenho 0,11 horas, né? Horas. Lembra que eu calculei a velocidade em km por hora e a distância em quilômetro, então o tempo vai dar em horas também. No segundo trecho, eu tenho a distância, que foi 2 km, o deslocamento, perdão, e tenho o tempo, que foram 27 minutos. E 27 minutos corresponde, dividindo por 60, a 0,45 horas. Ok? Então, o tempo total na viagem foi 0,45 horas mais 0,11 horas, 0,56 horas, quase uma hora, desculpa, quase meia hora, mais de meia hora, né? 0,56. Então, esse foi o tempo total. Eu posso passar essas informações para o gráfico e aí finalizar com o cálculo da velocidade média. Então, vamos lá. Aqui tem um gráfico onde eu posso fazer as anotações, né? Então, veja que no primeiro trecho, vou fazer de azul, ele saiu de cá, do ponto zero, e foi até 8 km. Então, eu sei que ele foi aqui. No tempo, recapitulando ali, 0,11 horas. Então, um pouquinho depois aqui, mais ou menos aqui assim. Então, esse foi o deslocamento. Como foi com velocidade constante, vamos ver se eu consigo fazer a linha bonitinha aqui. Pronto, foi assim mais ou menos. Depois de 0,11, ele percorreu mais 0, ele gastou mais 0,45. Então, 0,45 mais 0,11, 0,56. Então, mais ou menos aqui na metade, ele chegou na distância de 10 km. Lembra que eu tenho que somar ali o... Ah, tô mal de gráfico hoje. E agora eu vou fazer de vermelho. Então aqui foi de carro. E aqui foi a pé. Melhor, caminhando. Ok? Eu somei os tempos, 45 por 56, porque ele gastou 0,45, 27 minutos ou 0,45 horas somente caminhando. Ele já tinha gasto 0,11 horas, 0,11 horas dirigindo, tá? Então eu tenho que somar os dois tempos para fazer o gráfico certinho. E agora eu posso calcular a velocidade média. Então, a velocidade média é igual ao deslocamento pelo tempo. Então, o deslocamento total foram 10 km, num tempo de 0,56 horas. Então, 10 dividido por 0,56 dá 17,8 km por hora. Essa é, então, a velocidade média desenvolvida durante todo o trajeto, desde que ele iniciou a viagem até chegar ao posto de gasolina caminhando, tá? Repara que a inclinação da reta, no caso onde ele está caminhando, é muito menor do que a inclinação quando ele está andando de carro. Por quê? Porque a velocidade com que ele se desloca é menor. Então, se a velocidade é menor, a reta vai estar menos inclinada.
tá bem? E também repara que ela demorou um tempo muito maior, né, aqui, ó, para percorrer uma distância muito menor, né, porque a velocidade é baixa justamente. Certo? Espero que você tenha compreendido. Vou encerrar aqui o conteúdo dessa aula. Nós nos vemos numa próxima aula para continuar falando sobre movimento em uma dimensão. Até mais.